Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. Eu me tornarei a boa semente de Cristo, brilhando como o sol. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Mateus capítulo 13, versículo 36 a 40. Das parábolas que Jesus nos contou, você lembra daquele onde um homem mau veio a um campo que havia semeado sementes boas e semeou o joio sem que ninguém soubesse? Hoje, os discípulos vieram a Jesus e pediram-lhe que os contasse o que ele estava dizendo sobre a parábola do joio que foi semeado no campo. Jesus lhes respondeu: sou eu, Jesus, que semeia as boas sementes, e o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino de Deus, e o joio são os filhos do maligno. Eu lhe digo, o inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os trabalhadores são anjos. Enviarei anjos, e o joio que o diabo semeou será lançado no fogo e queimado. Mas as sementes como a vida de Cristo brilharão como o sol no reino eterno de Deus. Jesus disse que as sementes semeadas tornam-se trigo que brilham como o sol no reino de Deus. Mas as sementes lançadas pelo diabo tornam-se joio e devem ser lançadas no fogo. Portanto, se recebermos a semente de Cristo de Gênesis 3,15 semeada por Jesus, desafiaremos através da batalha espiritual que quebra as 3 maldições em nosso corpo: o poder do pecado, a morte e Satanás. Assim, tornaremos o trigo que brilha como o sol. Jesus é Cristo. Somos filhos de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás, saia! Cheios do Espírito Santo, evangelização mundial, até os fins da terra, seremos testemunhas. Assim como os peixes precisam estar na água, pássaros no céu e as árvores na terra para serem felizes, os homens que foram criados à imagem de Deus são verdadeiramente felizes somente quando estão com Deus. Mas em Gênesis 3, aquele que enganou o mundo inteiro, Satanás, apareceu e tentou Adão e Eva a deixar Deus. Como resultado, Adão e Eva afastaram de Deus e caíram em pecado e ficaram com medo de morrer por resto da sua vida. Por isso, eles não têm escolha mas viver como servos de Satanás. Isso é chamado de pecado original de Gênesis 3. Por causa do pecado original de Gênesis 3, a maldição que flui na família, a maldição do crime contra o eu, entrou em nosso corpo.
Gênesis capítulo 3:15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Yeah! Em nome de Cristo, existem 3 ofícios para quebrar as 3 maldições que caíram sobre nosso corpo. Primeiro, Deus, o Criador, destruiu a obra de Satanás que nos impediu de crer no nome de Jesus Cristo, a quem Deus nos deu para sermos salvos. Isso é o conteúdo do título de Verdadeiro Rei. Cristo é o resgate que quebrou todas as maldições e calamidades que merecemos e destruiu o poder do inferno e de Satanás. Isso é contido no título de Verdadeiro Sacerdote. E o caminho para encontrar Deus está contido no ofício de Verdadeiro Profeta, que é a verdade e a vida. Como está dito, a todos os que o receberam, aos que creram no nome de Cristo, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Assim, todas as maldições sobre nosso corpo terminaram e nos tornamos em filhos de Deus que receberam a vida eterna de Cristo. Agora, porque nossos remanescentes têm o trigo de Gênesis 3:15, o Messias Jesus Cristo, a descendência da mulher. Vocês são os filhos de Deus que herdam o reino de Deus. Por isso, vocês devem dizer: o inimigo que semeia o joio é o diabo. Reconhecendo isso com certeza, amarre o inimigo espiritual, o homem forte, e desafia-se nesta luta. Satanás, o diabo que semeia o joio em mim, e tira a alegria e a gratidão, para que não creia no nome de Cristo e me impede de me envolver na guerra espiritual. Afasta-se do meu corpo em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se o joio que o diabo semeou brota perto de você, não se preocupe nem tenha medo. O que precisa fazer no campo do mundo é Jesus é o Cristo. Desfrute do trigo de Cristo, semeando a semente de Cristo assim. Continuando isso, eu os abençoo em nome de Jesus Cristo para semear as sementes de Cristo em 237 países ao redor do mundo e se tornar as boas sementes de Cristo que brilham como o sol que cumprirá a missão da diáspora. Deus Todo-Poderoso, obrigado por me tornar seu filho e resolver todos os meus problemas ao aceitar Jesus Cristo, o Messias que veio como descendente da mulher de Gênesis 3:15 em meu espírito e alma. Em nome de Cristo, deixe-me desafiar a mim mesmo para a batalha espiritual de amarrar o diabo, o inimigo que semeia o joio, e tornar-me a boa semente de Cristo que brilha como o sol, semeando a semente de Cristo no mundo inteiro. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém!